Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tô trazendo um vídeo muito especial, muito legal, que vocês estão me perguntando um pouquinho de tudo que eu vou falar hoje, nesses últimos tempos, e é o que eu fiz de diferente no ano de 2022, que eu fui fazer o Enem e fiquei com 144 acertos, e no ano de 2023, que eu fui fazer o Enem novamente, e já estava com 164 acertos, tendo aí uma evolução de 20 acertos, num patamar de mais de 180 pontos, que é um patamar muito difícil de subir, pelo menos pessoalmente eu achei, né? Porque pra quem não sabe, no ano de 2021 eu fiquei com 142 acertos, então eu estudei um ano e tive um acréscimo de 2 acertos apenas nos meus acertos gerais. Então assim, 20 acertos foi 10 vezes mais do que eu tinha conseguido em todo o meu ano de estudo em 2022. E é claro que eu devo isso a algumas atitudes, fora que é mais um ano de estudo, né? Mas eu já tinha tido mais um ano de estudo e não tinha aumentado 20 acertos. Então a gente tem que também reconhecer algumas coisas que eu pessoalmente acho que me ajudaram. Vou contextualizar um pouquinho o meu ano de cursinho de 2022 e o meu ano de cursinho de 2023. Em 2022 eu fazia cursinho presencial, em 2023 eu fazia cursinho online, eu decidi estudar em casa em 2023 e agora que eu sei que tá na época assim de escolher, eu vou estudar em casa, vou estudar por cursinho online, o que eu vou fazer? Eu me adaptei melhor, e nem é sobre adaptação, porque eu também me adaptei bem ao presencial, mas eu acho que eu consegui extrair muito mais benefícios do cursinho online. O cursinho presencial, ele tinha algo que pra mim era muito ruim no meu ano de estudo, que era acordar cedo, muito cedo, né? Pra eu estar no meu cursinho presencial, eu tinha que acordar às 6 da manhã, 5 e pouco, né? 5h50. Porque eu sempre prezei muito por dormir. Eu não sou uma pessoa de acordar muito cedo, não gosto. E querendo ou não, isso faz uma diferença enorme no nosso dia a dia. Então, estudando em casa, eu acordava às 7 da manhã, 8 da manhã. Se eu tava muito cansada, eu acordava 9 da manhã. E sabe o que não mudava? A minha matéria. Porque enquanto eu tava no presencial, o professor tava lá. Independente de eu estar na sala de aula ou não, o professor tava dando a matéria. E em casa eu não tinha esse problema. O meu dia começava assim que eu levantava e dependia do meu ânimo do dia. Claro, com responsabilidade, né? Sabendo que eu tinha que estudar todos os dias e tudo. Outra coisa que eu até lembrei enquanto eu falava isso do professor tá lá falando, às vezes eu tinha picos no dia e aí eu adaptava o meu estudo no meu dia de acordo com isso. Tinha dia que eu acordava e eu tava super animada e eu queria fazer qualquer matéria. E aí eu começava por uma matéria difícil, uma matéria que já tava no meu cronograma. E tinha dias que eu estava arrastando, eu assim, tava só por misericórdia. Então, eu ia lá e começava por uma matéria que eu gostava mais, normalmente era química, eu adorei estudar química esse ano, e era algo que me dava muito ânimo, assim. Eu gostava de fazer exercício, gostava de assistir às aulas, e então eu guardo assim com muito carinho esses momentos. Tinha dias que não fazia diferença, eu ia começar com qualquer matéria, mas tinha dias que eu precisava começar com uma matéria que me desse mais ânimo, e o cursinho presencial não me permitia isso. Até que acordar à tarde, tem cursinhos que tem aula de tarde e tudo, mas começou a chover, se começar a fazer barulho, me perdoem, mas eu queria muito voltar, né, porque tirei uma mini férias aí e agora eu tô voltando com tudo pra ajudar vocês nesse ano de 2024 a conseguirem a sua aprovação, tão sonhada aprovação. Então foram 2 pontos que eu acho que me ajudaram muito durante o ano. Sinceramente, assim, em formas de estudo, teve algumas coisas que me ajudaram, que eu fiz de diferente, mas eu acho que muito, pelo menos pra mim, que eu precisava muito melhorar era a minha mentalidade, era alguns detalhes na minha rotina pra realmente conseguir sair desse patamar de 140 acertos e atravessar essa barreira. Outra coisa que eu tinha no ano de 2022, eu era muito ansiosa, eu só pensava no dia da prova, eu fazia simulado pra saber quanto eu ia tirar. Tipo assim, eu não me importava muito com outras coisas, eu fazia e acabava que assim, o clima de cursinho presencial, o cursinho que eu fazia, acabava que tinha um clima desse, porque você ia lá, fazia e todo mundo queria saber os acertos, assim, ninguém
ficava, nossa, mas qual que era a matéria daquela questão que eu errei? Muitas vezes você nem olhava o simulado, assim, não corrigia. Era muito mais a ver com... Lá a gente tinha uma classificação e tal. Então, assim, onde eu fiquei na classificação? Eu tô melhor? Eu tô pior? Eu abaixei na minha classificação geral? Claro, isso era importante. Isso me motivava, mas é uma visão. Você não pode também levar isso como a base do porquê você tá fazendo simulado. Então, assim, se você acha que ainda não tem base ainda para fazer um simulado, não comece a fazer no começo do ano. Em 2022 eu comecei a fazer logo lá em março, tem aqui no canal, eu sempre falava de simulados. Em 2023 eu escolhi deixar o simulado um pouco de lado e realmente focar nas matérias no começo do ano. Então não fiz simulados desde o início do ano, sendo que eu concordo e acredito muito que simulados são muito importantes. Mas, principalmente para você que não tá no seu primeiro ano de cursinho, eu acredito que dar um tempo e realmente focar nas suas bases, nas matérias iniciais, tendo uma boa base mesmo, até para você ver a evolução, porque aqueles primeiros simulados, você começar a fazer simulado no primeiro mês que você tá estudando, você não vai ver evolução, às vezes, porque você acabou de fazer o Enem. E se é um ano que você tá estudando de novo, provavelmente aquele Enem que você fez há 2, 3 meses, você não conseguiu a sua aprovação, não estudou durante as férias, e aí quer voltar e fazer um Enem, sabe, assim, é importante, mas bem mais pra reta final, principalmente simulados, eu vejo hoje em dia como principalmente para você ganhar fôlego, para você ganhar resistência de prova, que são coisas muito, muito importantes do Enem, mas que são mais importantes, assim, no segundo semestre pra frente. Questões são indiscutivelmente importantes, mas isso você faz durante o ano, mesmo não fazendo simulados desde o início, cheguei no meio do ano e já tinha muitas questões feitas, muitas questões corrigidas, e é algo muito importante, que foi algo que eu fiz muito mais esse ano também, fazer questões das matérias que eu tinha acabado de ver, pra realmente consolidar. É algo que, assim, no outro ano eu não via como um problema, eu ficava fazendo simulados e achava que tava ok, mas isso foi algo que eu mudei no meu estudo, que era fazer bastante questões da matéria que eu tinha visto naquele dia. No cursinho eu tinha até as apostilas, mas eu foquei mais em simulados. No ano de 2023 eu via a aula e fazia questões sobre aquela matéria. Ia fazendo, se eu sentia que precisava de mais, eu fazia mais. No começo do ano, que tava mais tranquilo, eu fiz mais questões ainda. Depois que foi dando uma apertada, eu tentava privilegiar as matérias que eu sentia que eu tava com mais dificuldade. Então isso foi algo, assim, que no meu estudo, de maneira consolidada, eu mudei. Outra coisa, revisão. No meu ano de 2022, eu fazia simulados, corrigia a maioria, e isso era a minha revisão. Mas, depois que eu corrigia, eu guardava aquele simulado e nunca mais via aquela matéria. Ou no máximo eu fazia um post-it e colocava na minha parede. Esse ano de 2023 eu acho que eu tive métodos muito mais efetivos para estar sempre em contato com essas matérias, que era o Anki e o Hospital Questiona. E essas duas ferramentas, principalmente o Hospital Questiona, foram, assim, revolucionárias. O Anki, ele ajuda muito para quando você quer manter aquilo sempre fresco na sua memória. Era impressionante, coisas assim que eu não lembrava de jeito nenhum. Hoje em dia eu acho que eu sei todas as revoltas do período regencial, e era coisas que nos outros anos eu achava impossível de gravar, e foi graças ao Anki. Se você me falar o nome, eu sei provavelmente onde aconteceu, mais ou menos o ano, e se era importante saber o grupo social e tudo, e eram coisas que pra mim era impossível. Não nossa, o que mais cai no mundo do Enem, mas se cai, às vezes você precisa exatamente dessas informações para fazer a questão. Então, é algo assim que me marcou muito, porque no começo, gente, eu coloquei aquilo no Anki e errava 100%, de 100%. Mas aos poucos eu fui lembrando e algumas foram se tornando mais marcantes, e aí eu fui lembrando e depois eu tinha decorado. Então o Anki, ele é muito bom pra isso. Então se você tem a oportunidade, eu não comprei o Anki, eu não paguei, eu acho caro, mas se você tem condição, se você acha que vai te ajudar, também acho que vale muito a pena. Talvez eu compre agora, né, na faculdade, vamos ver, ainda não fiz essa compra, mas eu usava o do computador e dava super certo, conseguia colocar imagem e era muito bom. Já o Hospital Questiona, com certeza foi o que mais me acompanhou durante todo esse ano. É muito revolucionário, eu acho realmente muito bom a metodologia, todo o hospital, e eu usava muito para fazer revisões.
Então, todo dia eu fazia de 5 a 6, 7 pronto-socorros no início, que eram listas com 5 questões de alguma matéria. Tava lá, análise combinatória. E aí eu ia fazendo. Conforme eu fui amadurecendo meu estudo no Hospital Questiona, eu fui passando para as enfermarias, que aí já eram listas de 10 questões sobre uma matéria no geral. Matemática, por exemplo. Aí eu ia lá e fazia 10 questões sobre matemática. E, em conjunto com essas matérias, quando eu comecei a fazer simulados, também colocava lá no Hospital Questiona e ele identificava exatamente os meus pontos de dificuldade, gente. Às vezes, aquelas questões que estavam lá, eu fazia, mas nem só elas eram o importante. A partir do momento que ele identificava e me dava questões para refazer, sei lá, de espelhos foi uma que veio logo no final, espelhos planos, eu acho. Ou seja, eu sabia que eu tinha que estudar aquela matéria. Então, além de fazer as questões, eu ia e estudava. Era, assim, um algoritmo que ele ajudou muito, sabe? Porque acho que muitos estudantes querem fazer isso na cabeça deles, mas é algo que leva tempo, é algo que é complicado. Então, se você tem ali uma ferramenta que vai fazer isso por você, pra mim foi realmente algo que me ajudou demais. Todos os anos eu queria fazer isso, ver onde eu tava mais errando, ir lá e fazer mais questões e ver a matéria de novo. Mas ter uma ferramenta me auxiliou muito. Então, se você quer utilizar o Hospital Questiona para o seu ano de 2024, eu tenho um cupom que tá dando R$100 de desconto. É um descontaço. Então aproveita, o cupom é BELLEQUESTIONA. Eu tô vendo muitos de vocês já comprando e eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês nesse ano de estudo. Então, qualquer dúvida também pode me mandar no Instagram, tô sempre respondendo vocês por lá, que também é eu, Anabelle Medeiros, vou deixar o arroba aqui, e tem um link aqui embaixo, tanto do Hospital Questiona quanto do meu Instagram. Então, revisão foi outro ponto crucial, assim, que nos outros anos eu não fazia ou só fazia corrigindo o simulado. Mas ok, você corrigiu o simulado, mas depois você não olhava mais aquilo. Sempre é importante estar em contato com a prova, viu alguma coisa de diferente, mesmo que não caia muito, coloca no Anki, não custa nada. Se você decorar rápido, aquilo vai aparecer de mês em mês pra você. E se você tiver mais dificuldade, aquilo vai aparecendo mais rápido pra você. Por isso que eu acho que Anki é algo muito pessoal e que é importante que você faça o seu, porque ele vai saber exatamente as suas lacunas e é muito legal ver o que cai na prova, é o que tá no seu Anki. Isso dá uma sensação muito boa. Então, são duas coisas que eu indico demais pra você começar logo no começo do ano. O Hospital Questiona e o Anki. Outras duas coisas que eu acho que foram cruciais pro meu ano foi prezar o meu sono. Eu fazia exercício físico também, mas assim, eu não sou a maior fã de exercício físico. Eu vou até tentar continuar esse ano de 2024. Quero muito, muito tomar gosto. Mas eu acho que o sono, assim, sem dúvidas, é o seu principal aliado. Então, por favor, cuide do seu sono. Tente dormir mais cedo. Se você não dormiu mais cedo naquele dia, não acorda 6 da manhã. Dorme um pouquinho mais. Eu tenho certeza que seu dia vai ser muito mais produtivo do que você acordar 6 da manhã e ficar se arrastando. Então, assim, foi algo que eu realmente prezei muito esse ano. Foi o meu sono, atividade física, alimentação, também tentar cuidar disso, porque se você tá bem, se a sua saúde tá boa, isso com certeza afeta muito o seu ano de estudos. Mas eu acho que o principal, pra mim, foi a minha mentalidade, foi o meu psicológico. E durante todo o meu ano, que eu tenho certeza, foi assim, a minha maior diferença de 2022 pra 2023 foi não ficar me massacrando, não ficar me torturando. Eu não sei, eu acho que é muito comum de vestibulando, pelo menos de mim era, tô indo mal numa lista de exercício, deixar aquilo me consumir, deixar aquilo acabar com o meu dia, me deixar super mal, super pra baixo, achar que eu não seria capaz por causa daquilo. Acordei tarde, não consegui acordar cedo naquele dia. Deixar aquilo acabar com o meu dia, falar que eu não seria capaz daquilo, não seria capaz porque tem outras pessoas, às vezes eu acordava e eu nunca fui de acordar cedo, então eu acordava e olhava no meu telefone, no meu Instagram e tinha 1000 pessoas já acordando super cedo, fazendo 1000 coisas e eu lá levantando da cama. E assim, eu poderia até parar de mexer no Instagram por causa disso, ou parar de seguir essas pessoas, mas eu quis fazer o exercício contrário, quis trabalhar isso em mim e falar assim,
Não é porque fulano acordou, eu posso dormir mais tarde, eu tenho meu ritmo, não é por... Cada pessoa precisa de um jeito. Se ele tem facilidade de acordar às 6 da manhã, eu tenho facilidade de estudar até mais tarde. E mesmo, tá? Fulano tá estudando mais, tá tudo bem. É um dia, outro dia fulano pode não tá tão bem, eu vou tá... Sabe, não é uma corrida, não é uma competição. Então, assim, não deixar, principalmente, trabalhar isso na sua cabeça. Não deixar essas coisas acabarem no seu dia, acabar com seus estudos, não deixar um resultado de um simulado ser o fim do mundo. Quero dizer que eu nunca fiquei triste esse ano? Não. Mas que eu chorei muito menos por conta de estudo esse ano. E olha que eu sou uma pessoa chorona. Eu com certeza chorei bem menos esse ano. Nem lembro, pra ser sincera. Tentei realmente deixar minha cabeça muito forte, gente. Porque o tempo que você toma se botando pra baixo por causa de algumas coisas que não fazem a menor diferença. Eu ficar triste o resto do dia porque eu acordei 10 da manhã, vai fazer alguma diferença no meu dia? Vai me deixar triste, pra baixo, sem querer estudar, desmotivada. Agora, ok, bola pra frente, não foi legal hoje, mas amanhã eu vou fazer melhor? Bora estudar. Tenho certeza que você vai aproveitar muito melhor o seu dia. E isso eu tentava aplicar muitas vezes. Às vezes eu tava a ponto de ter alguma coisa de... Meu Deus, de querer brigar comigo mesma, e eu pensava muito isso, e fez muita diferença. Meu ano foi muito mais leve por conta disso, e não fez nada de mal pra mim, só me fez bem, sabe? E é uma coisa que eu podia ter feito todos esses anos, ao invés de ter sido má comigo mesma, de ter me botado pra baixo, e eu simplesmente levei esse ano com muita mais leveza. Coloquei na minha cabeça que não era uma coisinha num dia que ia me desestabilizar, que ia me fazer não passar, que ia me fazer ter algum problema. Não era uma redação ruim, não era um simulado ruim, não era um dia que eu acordei tarde, não era um dia que eu briguei com alguém. Essas coisas deixam a gente triste, mas não deixa isso acabar com o seu dia, porque ao mesmo tempo que não é um dia ruim que vai fazer você não passar, é uma soma de dias bons que vão fazer você passar. Então, se você pode ter mais um dia bom, trabalhe isso principalmente na sua cabeça, principalmente em você. Coloca, isso não vai me deixar triste, isso não vai me derrubar, isso não vai me afetar, que eu tenho certeza, porque isso é um exercício. Conforme você vai fazendo isso cada vez mais você vai se tornando mais leve, mais as coisas não vão te abalando. Você fica, tal coisa aconteceu, faz parte, amanhã é outro dia, isso vai melhorar. E não tô falando pra você ignorar, tipo, todo simulado eu vou muito mal em inglês, então vou cancelar o inglês da minha vida, não. Mas física foi um exemplo comigo. Tinha dias que eu arrasava em física e tinha dias que eu não ia bem, errava muito em física. E, assim, eu poderia ficar o resto do dia vegetando porque eu fui mal numa lista de física? Poderia, mas não, amanhã eu vou fazer mais tantos exercícios de física. Fazia e eu seguia o dia, fazia outras matérias, sabe? Então isso foi... Eu boto muito isso como um diferencial, assim, no meu ano. Foi essa mentalidade de... Quando você começar a querer falar assim na sua cabeça alguma coisa ruim, você pensa se aquilo vai te ajudar. Você fala assim, se eu ficar martelando isso na minha cabeça, vai fazer alguma diferença positiva no final do meu dia? Se sim, aí deixa pra autorar. Se não, abstrai, fala, não vou ficar pensando nisso, isso não vai me ajudar, isso só vai me atrapalhar, então vamos parar de pensar sobre isso. E era assim que eu mudei a minha mentalidade de estudos e com certeza o resultado eu não sabia se esse ano eu ia passar ou não, mas que eu tive um ano muito menos exaustivo, um ano muito menos cansativo emocionalmente, um ano muito mais tranquilo, que eu cuidei muito mais de mim. Com certeza, muito disso foi por conta dessa mentalidade. E outro ponto, assim, que, né, é algo fora da curva, eu não imaginava acontecer, que foi a minha aprovação esse ano, né? Eu passei no SISU 2023.2, o último SISU ponto 2 que vai ter, por enquanto, né? Já que a gente teve aí a retirada do SISU do meio do ano. Eu passei lá no Rio Grande do Sul, eu sou de Belo Horizonte, fui pra lá, tive uma experiência maravilhosa, conciliei a faculdade com o Enem e graças a Deus tive esse resultado. Com certeza foi algo que me tirou uma grande carga das minhas costas. Eu também não sei, sabe, é algo que você fala assim, eu não sei dizer o quão tranquila eu estaria se eu não tivesse tido essa oportunidade.
Muita coisa poderia ter acontecido nesses 4 meses que eu escolhi ir estudar lá no Rio Grande do Sul. Mas foi algo que me ajudou, eu não posso, assim, ignorar esse fato da face da Terra. Mas, em questão de conteúdo, eu ter ido pra lá, com certeza me tirou mais tempo de conteúdo. Então eu tenho certeza que esses 6 meses que eu fiquei aqui em casa estudando, né, que foi, nem sei se são 6 meses, 5, foi de março, que foi quando eu voltei a estudar das férias, até agosto, que foi quando eu tive a minha aprovação. Esses 5 meses eu tive um rendimento e um aproveitamento muito melhor do que o meu ano de 2022 todo. Sim, eu tava mais tranquila pra prova? Estava, mas eu também sei o tanto que eu evoluí em matéria de conteúdo, em questões realmente de estudo que só a bunda na cadeira podia me dar. Então, eu fiz com que esses 5 meses fossem muito mais efetivos do que outros anos de estudo na minha vida e muito mais leves também. Tanto por essa outra mentalidade que eu tive durante o meu ano, tanto pela minha aprovação, mas eu sei que não é algo, às vezes, que depende 100% da gente, né? A gente faz a nossa parte e tem outras questões, SISU e não sei mais o que TRI, que vão estar aí pra dar um direcionamento para o que vai acontecer. Mas também me ajudou, assim, a dar uma relaxada, sabe, gente? E quando eu falo essa questão de que a nossa mente é muito importante, eu, há uma semana do Enem, tava em semana de prova na faculdade. E eu só sabia pensar nos ossos, nos não sei o que eram as matérias da prova, que era a minha primeira semana de prova da faculdade. Então eu queria me dedicar muito, estudei bastante, então eu pensava em histologia. Eu falei assim, vou colocar cada coisa de uma vez. E essa mentalidade minha foi muito importante para a faculdade também, porque se eu fosse para lá pensando que eu precisava 100% estar focada no Enem, porque senão eu não ia passar, e às vezes esse pensamento vinha na minha cabeça, eu ficava, nossa, eu vim pra cá e tem outras pessoas estudando, e o quanto que isso tá me afetando. Se eu deixasse esse pensamento me consumir, eu não ia me dar bem na faculdade, não ia me dar bem pro Enem, porque ia estar acabando com o meu psicológico e não ia fazer diferença nenhuma, porque isso não ia me ajudar. Então, quando esse pensamento vinha, eu trabalhava isso, exatamente o que eu falei com vocês que eu tava fazendo antes de eu ir pra lá, eu também tinha esses pensamentos e trabalhava isso depois. Ficava, gente, isso vai me ajudar a pensar isso? Se hoje eu tenho uma prova pra fazer da faculdade, eu vou fazer a prova da faculdade. E quando essa prova passar, eu volto todos os meus focos para o Enem. E eu trabalhei muito isso, não é uma tarefa fácil, mas eu trabalhei muito isso comigo e foi assim que eu fiz, prestei atenção na minha semana de prova. E enquanto eu tava na minha semana de prova, eu acompanhei muita gente, assim, pelo Instagram, pelo YouTube, e eu via que era um momento que muita gente tava, assim, com muita ansiedade, que é normal, porque tá muito perto da prova. Mas por eu ter outras coisas na minha vida naquele momento, por eu estar em outros focos também, não quer dizer que eu tava ignorando o Enem, isso me ajudou demais. Eu não tava nessa pilha de ansiedade, porque eu tava vendo que tinha mais coisa na minha vida, e isso... Ok, a faculdade me ajudou, mas podia ser aplicado a outras coisas. Então, assim, o mais importante é que você olhe o seu ano de estudo como uma oportunidade de estudar bastante, de aproveitar bastante, de se preparar para o Enem, mas colocar aquilo como a única coisa que você tem na sua vida, não faça bem. Se não te fizer bem nos estudos, não vai te fazer bem psicologicamente. Então, relaxa, vai dar certo. Prepara, olha os cursinhos que você quer para esse ano, descansa bastante nas férias, não é uma corrida. Se fulano começou dia 1º de janeiro ou começou em dezembro, respira. Tem gente que começa em março, tem gente que começa em junho e vai passar também, porque é muito individual a trajetória. Se você precisa de mais tempo, se você quer se preparar, quer viajar com a sua família, acalma o coração, aproveita as férias e o dia que você decidir começar, bota aquilo, vou começar esse dia, compra uma agendinha, compra os seus cursinhos, vê a forma como você vai fazer, ou vai fazer sua matrícula num cursinho presencial, se você achar que se enquadra melhor para o seu dia a dia, e começa com o pé direito, e aí vai, estuda bastante, se dedica, aquele tempo que você tiver para estudar, aproveita muito. E também trabalha outras partes da sua vida durante o seu ano de vestibular, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito no seu emocional. Até o canal sempre me ajudou muito também. Ter alguma coisa pra fazer, algumas coisas assim fora desse ambiente só dos estudos, de simulado e tudo, é muito bom. Claro que isso não pode tomar a maior parte do seu tempo, mas
é muito benéfico. Então, assim, eu espero ter ajudado com esse vídeo, principalmente para acalmar o coração. Tem algumas coisas, como eu falei, durante o meu ano de estudo que fizeram muita diferença. Revisão, fazer bastante questão da matéria que você tá vendo naquele momento. Isso faz total diferença. Simulado, principalmente na reta final, assim, reta final, não sei se é a palavra, uns 6 últimos meses, prezar bastante pelos simulados, tentar acabar a matéria até uma época, pra que às vezes você não precisa colocar no seu final de semana, colocar durante a semana pra você fazer esses simulados e não ser algo extra na sua rotina. Eu acho que pode ajudar demais. Eu espero que esse vídeo ajude vocês nesse ano de 2024. Qualquer dúvida, coloquem aqui embaixo. Eu quero muito trazer vídeos pra ajudar vocês. Então, quero sugestões de vídeo, coisas que vocês gostariam de saber, de ver agora nesse início de ano, que possa ajudar vocês. Eu agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Se vocês gostaram, deixem um like pra eu saber que vocês gostaram. Também comentem, como eu falei. Se não tiver nada pra comentar, só comenta se gostou do vídeo, um emoji. E se tiver alguma coisa, deixa aqui alguma sugestão, que pode ter certeza que eu vou trazer esse vídeo pra você. E também de se inscrever no canal. Estamos rumo a 7 mil inscritos, então bora alcançar mais essa meta. E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!